graça e paz sempre, como dizemos, uma alegria, né? Uma maravilha, como na abertura, o Davi, ele vai dizer, como lemos no Salmo 122, que a alegria dele é quando lhes dizem, vamos à casa do Senhor. Quando nós dizemos as coisas que dizemos aqui e o dizemos, nós não dizemos da nossa imaginação, do nosso coração. Nós dizemos porque está inserido, está escrito no livro de Deus. Deus tem o seu livro na terra, assim como ele tem o seu povo, que somos nós, a sua igreja, e ele deixou o seu livro, que são os estatutos, as normas, as regras, as leis dele, para que nós pudéssemos nos dirigir, nos guiar, enquanto neste mundo. Este mundo, ele é cheio de incógnitas, e precisa ter um manual. Deus não nos colocaria como sua igreja aqui na terra sem o manual. Veja bem, nossa igreja tem o nosso estatuto, né, lavrado, registrado em cartório, todo, né? Deus também tem os seus estatutos, os seus mandamentos, que foi colocado para ser observado, como Paulo escreve lá em Atos 16. Em Atos 16, Paulo, na sua jornada ministerial, missionária, ele recebia os estatutos que vinha da igreja em Jerusalém. E lá está escrito, e ele apresentava à igreja que ele inaugurava aqueles estatutos, e ali tem o quê? Para serem observados, obedecidos. Deus também deixou os seus escritos para ser observado. Eu sei que muita gente, a gente pode colocar as bilhões de pessoas que estão na Terra, elas têm essa dificuldade, acham que é muito difícil seguir. Ora, o modelo para você não se aborrecer e não usar este argumento de que é pesado, e João na sua epístola diz, os seus mandamentos não são pesados. João vai dizer isso. Para ele não era pesado. Para Moisés, que trouxe a lei, não era nada pesado. Por quê? Porque esses personagens, eles tinham esse fator fundamental para você não ter a dificuldade nos mandamentos, nos testamentos. E esse fator chama-se o amor. E o Paulo, que vai descrever em Romanos 13 o amor, ele diz que o amor não tem dificuldade. O amor não tem dificuldade. A minha esposa, por amor, ela tem me tolerado há 51 anos. Só por amor. E eu sei que eu nem me gosto. Eu sei que eu não sou, né, como eu falei para um genro meu, que eu não sou filé mignon. Eu sou carne de pescoço mesmo. Aliás, eu sou mais do que isso, né? Denegrindo mesmo. Então, o que acontece? A alegria de se reunir, o Davi o tinha, e ele conheceu as esferas da vida, ele trafegou por muitos lugares. Está vendo um terremoto aqui, mas fique em paz. Trafegou por muitos lugares que, evidentemente, pessoas comuns como nós ainda não fizemos a viagem. Ele saiu de escalas da vida
e chegou ao apogeu. Poucas pessoas na Terra farão essa trajetória, mas porque não querem. Porque de maneira nenhuma, eu não creria num Deus que ele tem um bem para uma pessoa e para outra ele nega esse bem. Não. Porque a Bíblia, quando registra o que ele é, amor, quando a Bíblia registra o que ele é amor, quando a Bíblia registra que ele é amor, ela está falando a natureza dele. E esse Deus de amor, ele viu em Davi o que ele não vê no meu coração e no seu coração. Você que está aí, talvez até pela primeira vez, ligado conosco, nessa sintonia, eu quero cumprimentar e saudar você e desejar, dando boas-vindas, para você permanecer e que vai ser tentado a ir para outro expediente qualquer da vida, mas eu vou acrescentar, não é a melhor opção. A melhor opção é ficar por aqui, porque, como eu disse, o rei secular milenar de Israel, Davi, ele disse ser este lugar que você está agora conosco, virtualmente, no Salmo 122 diz que é o melhor lugar. Porque o melhor lugar é onde Deus está. E você pode até... Não, mas Deus está em todo o lugar. E eu vou concordar com você, porque foi Ele que fez tudo. E Ele é onisciente e onipresente. Ele está e sabe tudo de todas as pessoas. Esses 8 bilhões de pessoas que estão na Terra, Ele sabe de tudo com respeito a ela. Mas no caso do Davi, em referência, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração que traçava um paralelo, similar ao coração de Deus. Então ele pensava como Deus, ele falava como Deus, ele vivia como Deus, ele se expressava como Deus. Isso caracterizava e fazia ele similar a Deus, semelhante a Deus. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança, está lá no capítulo 2 do Gênesis. Mas à medida que o pecado ele foi introduzido pelo inimigo de Deus na terra, então ele foi descaracterizando o homem. Este é o trabalho do diabo. Descaracterizar você, para você se assemelhar a tudo e todos que estão por aí na terra. E você não desejar ser melhor. E ser melhor, presta atenção, é ser diferente de tudo que você vê, ouve, e as pessoas estão fazendo, e fazendo como que ávaros por fazer. Ávaros por fazer. A maioria da população da Terra, elas não dormem se não fazer o mal a uma pessoa, pelo menos, na Terra. Eu estou falando da maioria das pessoas, dentre os grandes e os pequenos, em todas as categorias. E isto é o quê? É a forma de viver que o coração impõe. Jesus disse lá no capítulo 12 de Mateus: se o teu coração for mau, o teu corpo todo é de trevas. E quem é o príncipe das trevas? Aquele que trouxe o pecado para descaracterizar você.
que foi feito em imagem e semelhança de Deus, e você não chegar ao apogeu como chegou Davi, como grande rei de Israel de todos os tempos. E por que ele chegou a esse nível? Porque ele tinha esse coração, que Deus quer introduzir em cada um de nós, à medida que nós vamos nos chegando a Ele, à medida que nós vamos nos aproximando dEle. Existe um homem cultuado e sábio, né? Que diz que o homem, Darwin diz que o homem é fruto do meio, Charles Darwin. Mas o homem que vive aí, nesse mundão, se você começar a viver nesse círculo aqui, neste meio, nesse hall, nesta família, você vai começar a falar como nós, a viver como nós, a fazer como nós. E você há de convir comigo, embora eu sei que tem muitos crentes aí, que ele é uma negação, e alguns são líderes, né? Porque não se prestam ao lugar e à posição que foi elevado, que eles trazem, né, essa fala de que no nosso meio existem pessoas que elas não são como nós estamos usando o personagem Davi. Mas a Bíblia diz que é necessário, Jesus quando estava aqui, lá no capítulo 24 de Mateus, diz, é necessário que venha escândalo, mas aliás, no capítulo 18 de Mateus, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Nesse mesmo capítulo, Jesus está olhando seus discípulos que estão discutindo quem seria o maior no céu. Veja bem, aqueles que Jesus escolheu a dedo. Quando Jesus começa o seu ministério, lá em Marcos 3,13, diz que ele subiu ao alto, como era costume dele. Quando ele desceu, está lá, ele chamou aqueles que ele quis. E esse que ele chamou querendo, não aleatoriamente, ele os vê discutindo lugar e posição. Não só na terra, nos céus. Você vê que no capítulo 12 de Mateus também, Jesus vai advertir aqueles que querem o primeiro assento, aqueles que fazem orações eloquentes, apenas para explorar o pobre, a viúva, pessoas que ele, como a gente vê as religiões fazer, sem escrúpulo nenhum, abusar do poder de liderança que eles o têm. E evidentemente essas pessoas, elas não conhecem a Deus, não têm o coração de Davi, que Deus quer dar a cada um de nós. E aí ela diz, mas eu vivo neste mundo, e só tem raposas nesse mundo, só tem lobo. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas será que esse Deus que enviou o filho dele, o filho amado dele, ele não tem um expediente para ele colocar em nós, para nós termos a capacidade de vencer a tudo isso, de superar a tudo isso, e você se destacar dessas bilhões de pessoas na Terra, que elas são aproveitadoras, que elas são interesseiras, que elas só estão vendo o
procurando o vil metal, que Paulo diz ser a raiz, a razão de todos os males. As guerras no mundo, elas se dão por esse cifrão, por esse vil metal, pelo dinheiro que as pessoas, como Paulo diz em Timóteo 6, se transpassam e por isso gemem, por isso sofrem, por isso têm dores. Agora a grande pergunta: seria possível se viver no planeta Terra longe desse estado de coisa? Se não fora possível, Jesus não viria. Ele não deixaria o seu habitat natural, como Deus que é, para vir a este mundo. Ele não deixaria. Ele ficaria lá. Como ele sabe da necessidade e da possibilidade de nós nos assemelharmos a ele e imitarmos, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A possibilidade de você imitar a Deus e andar como ele, e não ser objeto vil do pecado, porque o homem se oferece para ser esse instrumento do mal. Todo dia, quando a gente acorda, a gente vê o mal estabelecido. E novos modelos de maldade estão sendo engendrados no mais profundo dos infernos, para amargurar mais ainda a vida do homem na terra, para ele procurar esses atalhos, esses desvios, e não procurar esse livro. Que os homens os têm em seus lares, mas afundam numa gaveta, jogam no fundo de um baú e, eventualmente, em qualquer hora, especial ou não, eles se lembram de que existe um livro chamado Bíblia. Minha esposa estava comigo num tratamento dentário, quando encerrou, e eu já vinha falando de Deus para a doutora, e como eu sabia que nós íamos dizer um bye-bye, falamos mais assintosamente, e quando eu perguntei se ela tinha uma Bíblia, ela falou: eu tenho, sou afortunado. Eu falei: você a lê? Ela falou: nunca leio. Esta, pelo menos, foi sincera, porque algumas outras pessoas desconversam, não muito frequentemente, mas vez ou outra eu a leio. A Bíblia, veja bem, o escritor de Hebreus, ele diz no capítulo 4, no verso 12, que este livro é vivo e eficaz. Nenhuma outra literatura. Olha que nós temos milhares de parques gráficos que estão trabalhando e lançando livros e mais livros. E Salomão diz que chega a angustiar de tanta leitura lá no seu Eclesiastes. Vai dizer isso. E as pessoas, não o brasileiro em especial, mas de outras nações, eles leem muitos livros. Mas eu quero dizer que a Bíblia é um livro não benquisto. E por quê? Por causa da nossa primeira fala, por causa das normas e dos estatutos.
Você que está me ouvindo aí, e os que estão presentes aqui, gostam de criar as suas próprias leis. Nós questionamos a Deus, sim. Eu mesmo, em particular, quantas vezes eu não converso com Deus e digo: Senhor, o Senhor tem relógio aí? O Senhor tem calendário, tem folhinha aí? Aqui a gente tem uma angústia. Eu, conversando com Deus, quase que diariamente, colocando esse assunto, porque Ele tem todos os tempos, e eu só tenho um tempo, e o tempo de hoje já está indo, de ontem se foi, e de repente eu vejo que a vida já está exaurindo, já está sendo extinta, e eu, no meu afã de fazer, eu quero fazer mais e mais e mais. Por isso que eu gosto do Paulo, que o Paulo lá em Coríntios 15, ele diz assim: uma coisa eu faço. Agora a gente que está aqui, a gente quer tumultuar a vida fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Por que será que Deus te deu 100 anos para você viver, mas um dia após outro? E ele ainda vai dizer, lá no capítulo 5, no seu grande sermão da montanha: não fique angustiado ou aflito pelo dia de amanhã. Esse é o Deus da Bíblia, que quer ser parceiro com você, conosco, para nos elevar, como Ele fez com a abertura do culto desta noite, com um personagem chamado Davi. Bom, nesta noite nós vamos pensar, isso foi só a saudação, viu? Foi a abertura. Nesta noite nós vamos falar de um personagem que ele resolveu apostar nisto que acabamos de falar. Abra sua Bíblia no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 28. E ele se expressa da seguinte forma: Isaque, o segundo patriarca Isaque, filho de Abraão, chamou a Jacó e, dando-lhe a bênção, lhe deu estatuto, lhe deu ordem, e disse: não case com mulher nenhum desta terra, a terra de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuis terras das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Oremos. Bendito, eterno e santo Pai, aqui está o texto escolhido para esta noite. O Senhor sabe da incapacidade deste teu servo, Senhor, que nesta noite arvora novamente anunciar o teu reino, como o tem feito ao longo, Senhor, de todos esses anos. Por isso eu imploro a tua graça e que o Senhor venha ministrar a minha boca, para que, ó Deus amado, os ouvidos presentes e os que estão virtualmente sejam alcançados e nada obstrua o teu propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos como título colocar que não é melhor ouvir o bem. Nós vemos aqui que esse personagem, o Isaque, ele é detentor das bênçãos de Deus.
Mas ele não é por acaso. Porque Deus não faz nada por acaso. O grande problema do homem é que o homem, ele se vê como um acidente. Ele se vê como um acidente de percurso. Ele se vê, o homem, ele é visto e comparado a qualquer criação. E ele não é. O homem é uma especialidade de Deus. Deus não fez o homem para ele ser uma coisa, como é qualquer outra da criação dele nessa terra. Porque Deus deu características peculiares dele. Ele vai dizer: o homem será feito à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus é todo o poder. Então o que você pode raciocinar? Deus fez um homem poderoso na terra. Mas quando você olha para o homem, o que você vê? A minha mulher fala, o bicho homem, não sei o que tem, ela sempre fala isso, né? O homem se tornou um bicho, como a mulher fala. E um dos piores dele. Até porque as outras animarias da terra, que são vorazes, que são violentos, intrépidos, temem o homem. Mas também é uma das características que Deus deu ao homem, porque quando Deus fez o homem, está lá no Gênesis 2, domine sobre todas as coisas. Deus fez você para reinar, para dominar. Ele não fez você para ser submisso. Por isso que eu gosto do capítulo 28 de Deuteronômio, que diz do versículo 1 até o versículo 15, diz de todos os sonhos do homem e de Deus para o homem. Deus tem sonhos de grandezas para o homem. Mas do versículo 16, que vai mostrar, vai caracterizar o homem que está lambuzado de pecado, até o final, é justamente o contrário. Aquilo que Deus não quer. Mas infelizmente esses bilhões de pessoas que estão na terra, eles preferem por escolha viver a outra metade de Deuteronômio 28. Tudo por anomalia, as coisas de Deus. Prefere ser adversário de Deus. Eu sempre digo aqui, vou repetir, que o capítulo 9 do livro de Jó, no verso 4 diz: quem é que pode ter um braço de ferro com Deus e vencer? Quem é que pode lutar com Deus e ter paz? Por que que o mundo vive essa angústia que só de ver já nos angustia? Só de ver o estado do homem nesta terra. Por que que nós pregamos, e eu em particular o faço há essas décadas? Porque vez ou outra eu consigo tirar do inferno de vida que vive esses bilhões de pessoas, uma pessoa só. Mas o que que tanto o Paulo vai falar em Filipenses, que ele preferia ficar na terra para ver se salvava mais um. Jesus mesmo disse lá em João 15, ou Lucas 15, que a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Quando você consegue tirar a pessoa do inferno de vida que ela vive, e ela só vive o inferno de vida porque ela se opõe a Deus, acontecendo o que Jó falou no capítulo 9, verso 4. Vai acontecer. Mas está acontecendo na vida dos que estão aqui, muitos, e da vida de você que está por aí. E se não é na sua vida, é na sua família, no seu lar, é com o seu vizinho, é com o parente. Está acontecendo. Por quê? Porque esta oposição que se tem a Deus, esta oposição
que o Jacó aqui resolveu não o fazer. É questão de escolha. Ele resolveu escolher obedecer o pai, que obedeceu o avô dele, que foi o Abrão, o pai do Isaac. Que Isaac obedeceu a Deus. Quando estava nessa terra, lá em Padã Arã, Deus falou com ele, falou: eu vou fazer coisas grandes na sua vida se você me ouvir. Sabe por que o mundo sofre e vive coisas pequenas? Ele só vive coisas pequenas porque ele se opõe à realidade divina. Simplesmente se opõe à realidade divina. Agora o Jacó não. O Jacó, ele olhou o estilo de vida que acontecia no seu tempo. Ele olhou ao seu redor e ele ouviu o seu avô, Abrão, e o seu pai, Isaac, que existia um Deus que convidava pessoas para se aliar, para se associar, para vir caminhar com ele, ombro a ombro e para e passo. É isso que aconteceu. Eu quero que você fique me ouvindo. Vocês dois, quero que fiquem me ouvindo. Diretamente aqui nos meus olhos. Para não atrapalhar a mensagem. Fica olhando aqui para mim. Então o que acontece? Esse Deus incutiu no coração do Abraão, do Isaac e do Jacó, que a melhor escolha a fazer é ficar com ele. Mas o que o mundo faz? Ele bate de frente contra Deus. Quando ele diz que Deus abandonou a terra, que Deus não se interessa para o homem. Não, eu sou muito especial para Deus, que a Bíblia diz que ele coloca um anjo ao redor daqueles que o temem e o livra. É esse Deus. Coloca um anjo. E veja bem que naquele texto que eu falei de Mateus 18, aparece lá no verso 10, dizendo: vede estes meus pequeninos. E pequeninos lá não são esses de faixa etária aqui, que estão aqui, não. São aqueles que diminuem-se, aqueles que se integram a Deus, aqueles que se redimem a Deus, aqueles que confessam a Deus, e vai dizer como o próprio João Batista falou: convém que ele cresça e eu diminua. Os pequeninos que ele está dizendo ali, está lá em Lucas 3, ele falando isso, João Batista. E, veja bem, esses pequeninos, ele diz assim: vedes, não desprezem, quer dizer, não façam mal a você, que talvez não seja crente, diz, não faça mal a esses meus pequeninos, porque os seus anjos veem constantemente o vosso Pai que está nos céus. O Jacó escolheu isso. Quando o pai dele chama, ele falou: não, existe uma promessa na vida do meu avô, que obedeceu. Existe uma promessa na vida do meu pai, que obedeceu. E o meu pai está colocando uma bênção que está sobre ele, sobre a minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu vou embora. Agora, o que o irmão dele fez, o Esaú? Aqui mesmo diz: vendo, pois, ainda Esaú, que o pai abençoara Jacó, nesse mesmo capítulo 28, e que as filhas de Et, as cananeias, quer dizer, aquelas que gostam de uma birita, aquela que gosta de um funk, aquela que gosta de um carnaval, aquela que gosta. Ontem eu estava na feira. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar. Eu nunca vi tanta celulite como vi ontem na feira. As mocinhas com as suas roupas sumárias, mas bem sumárias mesmo. Eu falei: não. Eu estava com a minha mulher, meu genro, minhas filhas lá, compramos algumas coisas, comemos lá um pastel, e eu fiquei olhando. Eu falei: não.
O inimigo da nossa alma, ele despudorou, viu? Talvez eu estou falando com uma delas agora. Despudorou como estavam essas mulheres cananitas aqui. Que o pai falou, não se una com elas. Aí você vai dizer, por isso que eu não gosto desse Deus dos crentes aí. Eu não faço nada de mal para ninguém. Agora, só que quando algum atrevido e está cheio deles, você fala, não é não. Mas como se você... Aí eu falo para você, para aquelas que estavam na feira ontem, e estão lá no shopping, estão rodando por essas ruas, logradores e avenida, vai lá para o mundo dos árabes, ande daquele jeito lá. A minha filha que está aqui, aonde que você foi repreendida porque você estava no shopping ou no mercado sem o lenço? Na Arábia ela foi advertida porque ela estava sem o lenço, tem que pôr o lenço. A minha filha que está aqui, ó, sem o lenço. Agora, vai andar mostrando toda aquela celulite lá. E alguma celulite que parece as trombas do elefante, de tão alta que está a gordura lá. E eu ficava olhando e falei, meu Senhor. Né? Aí eu fiquei olhando minha mulher trajada, minhas filhas trajadas, minhas netas. Eu falei, eu louvo a Deus porque o Senhor colocou em nós o temor. Isso é o temor de Deus. Algumas delas dizem para mim, mas você não está vendo o calor que está fazendo? Eu falei, o calor lá da Arábia é maior do que aqui. E lá elas se vestem por causa do calor. Aqui você se desnuda e sente mais calor. O que o irmão do Jacó, ousado, atrevido, ele fez? Percebendo, está aqui escrito, que as mulheres, as moças lá de Canaã, não alegrava o pai e a mãe. Ele já tinha 2 mulheres de lá, ele arrumou mais. Ele arrumou mais umas escandalosas de lá. Entendeu? Apenas para quê? Aí você me pergunta, qual a diferença entre Jacó e Esaú? Todas as diferenças. Mas todas as diferenças mesmo. Mas por quê? Porque a bênção fez a diferença na vida do Jacó. E a bênção vem com a instrução. Por que eu não sou crente? A Bíblia é cheia de regras, cheia de modelos, cheia de estatutos, cheia de leis, cheia de mandamento. Mas o fundamento de tudo isso chama-se amor. Que quando você ama, não é pesado. Quando a mulher ama o marido eu já contei aqui, né, de uma mãe, e isso é verdade, e talvez você conheça alguém assim, uma mãe que via a filha mostrando toda a sua silhueta, né, expondo todas as suas formas, e ela falou para a filha, filha, esse vestido, ele não cai bem em você. E ela simplesmente, para a mãe, ela simplesmente, mãe, já está por fora. E continuou vestindo. Um dia apareceu na vida dela um rapaz. E um dia esse rapaz olhou e falou para ela, eu não gosto desse vestido porque ele mostra muito você. Sabe o que ela fez no mesmo dia? Pegou o vestido e falou, mãe, dá para quem a senhora quiser. Porque o amor chegou no coração dela. Quando chega o amor, você não acha difícil. E João vai escrever, os mandamentos de Deus que está aqui, não são pesados. Mas quando é pesado? Quando você não ama a Deus. Quando você não ama. Agora, você pode dizer que ama.
Mas sabe o que está escrito em Malaquias, no capítulo 1, no verso 5 e 6? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Daí ele diz, se eu sou pai, cadê o meu temor? E se eu sou senhor, cadê a minha honra? Quando você não honra Deus, você pode ter todos os argumentos da terra, mas você não vai querer obedecer. Você não vai querer fazer aquilo que aquele que você professa amar, ele pede para você. E quando Deus pede para nós, Ele não pede para nos privar de prazeres e alegria, porque não existe prazer maior e melhor do que aquele que está no Salmo 1. O Salmo 1 diz, o meu prazer é a Bíblia, a lei do Senhor. E nela eu caminho, eu persevero, nela eu me conduzo, dia e noite. Aqui, dia e noite. Pedro, aqui. Está estragando a gravação. E nela eu me conduzo dia e noite. Para ele, para o salmista, não havia dificuldade. Mas eu perguntei para você. E para você? E aí vem a realidade. É porque você não ama Deus. Se Deus fala para você, você não pode fumar, e Ele fala aqui, o viciado não entra no reino do céu. Você não pode beber, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode adulterar. Sabe que um cara falou para mim, nesse ouvidinho aqui? Ele falou, pastor, eu não posso largar essa minha amante. Essa mulher é uma infeliz. Se eu largar ela, ela morre. Sabe o que eu falei para ele? E se você não largar, morre ela e morre você. Ele me ouviu? É assim como um que chegou aqui, e quando chegou aqui, ele falou, pastor, eu estou gostando da igreja. Eu falei, que legal, senta aqui comigo. Sentou. Eu falei, como é que está a sua vida? Eu estou aqui em São Paulo agora, eu sou lá do norte, do nordeste, entendeu? E eu falei, e essa senhora aí, é minha companheira, é sua mulher, sua esposa? Não, minha esposa está lá na Bahia. Eu falei, Aí ele virou e falou, eu tenho que largar ela? Eu falei, não precisa largar não. Quase que ele pulou da cadeira. Só que hoje, essa noite, você vai dormir no sofá, e ela vai dormir na cama. E amanhã cedo você fala, a paz do Senhor, pega a sua marmita e vai para o seu trabalho. Quando chegar, toma um banho, pega ela, vem para a igreja, e aí e deixa Deus. Ele nunca mais voltou. Nunca mais. A mulher dele ainda veio mais uma vez e conversou com a minha mulher. Mas eu sabia que ele é o que está aqui, ó. Filho, não case com essas mulheres. Eu te dou a minha bênção, mas a minha bênção você tem que ir lá em Padã Arã. Você tem que ir lá na minha família. Deus quer que você vá para a família dele. Não escolher a família que você bem desejar. O capítulo 12 de Deuteronômio diz que até a sua oferta, o seu sacrifício, é no lugar que ele estabeleceu, que ele te dirige a fazer. Tem pessoas que falam, não, eu não vou na igreja, mas eu sempre dou cesta básica, eu sempre faço o teleton. Eu falei, muito bom, muito bom. Agora isso daí não pode mudar a realidade da sua realidade com Deus. Você está se opondo a Deus. Você diverge em gênero, número e grau daquilo que ele estabeleceu como norma. Deus tem regras e leis, assim como eu na minha casa tenho regras e lei, e sempre as tive desde que casei. Eu sou um dos poucos homens que quando pegou a moça, a noiva, ela, noivinha, hoje depois de 51 anos está sem, mas ela já foi noivinha, e pôs ali na minha cama, eu atravessei a sala, pus ela, sentei na cama, senta aqui comigo.
sentei e falei: você não sabe nada do que vai acontecer aqui. Isso daqui tem que dar certo. Mas eu falei para ela: se não der certo, não se sinta culpada, sou eu o culpado, porque eu vou te ensinar tudo. Aí eu falei para ela: eu só quero que você me ajude. Eu preciso da sua ajuda. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E a tola, ela pega um machado e destrói toda. A tola. Infelizmente, 99,9% é tola. Porque é difícil você ver um lar constituído como está o modelo lá no Mateus capítulo 7. A casa que é plantada na rocha. A rocha chama-se Jesus Cristo. A escolha que o Jacó resolveu fazer na vida dele. Por isso que existe Jerusalém e existe Israel até o dia de hoje, porque teve um moço de 40 anos, naquele tempo 40 anos ainda era solteiro, hoje tem 10 anos, já está aí se misturando no pecado, na promiscuidade, na licenciosidade, na fornicação, no pecado, no sexo ilícito. E sabe o que eles dizem na sociedade? Não, isso é normal. Não, não é normal. Isso é animal, inclusive. Não vou dizer que é anormal, é animal. Sabe por quê? Porque o capítulo 6 de Cantares, Salomão escreveu: não desperte o amor até que o queira. E a sociedade hoje, não, o amor é para ser vivido. Esse amor promíscuo que o rei Momo, ele espalha, e daqui a pouco ele vai fazer mais vítimas no seu carnaval. Não, esse amor promíscuo não é o amor de Deus, porque o amor suporta 51 anos. Você não sabe o que eu, principalmente a minha mulher, tivemos que suportar em 51 anos. Mas existiu o ingrediente que existiu na vida do Jacó. O Jacó, ele tinha um ingrediente chamado amor a Deus, temor a Deus e amor para com o pai Isaac. Então ele obedeceu. A vida dele foi difícil por 20 anos. 20 anos. Está lá no capítulo 32 de Gênesis. Mas o Senhor cumpriu o que ele prometeu na vida de Jacó. E se existe Jerusalém, se existe Israel, é porque existiu um moço chamado Jacó, que depois recebe o título de Israel, para ser esse personagem que a Bíblia exalta, como nós dissemos, exalta o Davi. Eu pergunto: que legado você está deixando na terra? Qual é o legado? Que história você está escrevendo? Há muito tempo eu coloquei nas nossas páginas que você tem que afinar, apontar o seu lápis, que você está escrevendo uma história. Eu termino essa frase dizendo: aponte bem o seu lápis para ser lida. Paulo diz que a vida dele é como a carta aberta à igreja de Corinto, escrita e lida por todos. Quem falar de Paulo tem que dizer para ele, antes dele ser crente, depois que ele se tornou crente, então ele é uma luz, ele é uma lâmpada, ele é um farol, ele está iluminando o quadro de centenas e milhares de vidas e pessoas. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, no precioso nome de Jesus eu oro, quando novamente, Senhor, nós nos juntamos. E esse ajuntamento não se presta a outra coisa, senão, ó Deus, exaltar o Teu nome e falar daquilo que o Senhor, quando é ouvido, quando é escutado, o Senhor faz na vida da pessoa. Então, em nome de Jesus, ministra, Senhor, as vidas presentes e as que estão virtual.
as que estão agora, que vão ainda posterior, se nós publicarmos, Senhor, esta mensagem, para que elas sejam iluminadas e tenham, Senhor, a mesma vida, porque o Senhor tem a mesma promessa à vida delas. É o que eu te peço, em nome de Jesus.